Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Verden Academy. Meu nome é Murilo Ferreira, eu sou o CEO da Celo for Earth e também idealizador da plataforma Verden. E hoje nós temos a brilhante participação de uma pessoa que eu admiro muito, que contribuiu muito com o projeto da Verden e que tem também uma larga experiência e conhecimento sobre o tema que vamos discutir hoje, que é a doutora Patrícia Bozon. Uma pessoa assim a qual tenho muito carinho e que vai contribuir aqui com o nosso conhecimento, de forma a elevarmos o nosso conhecimento também sobre o assunto. E eu, como vocês, vou aprender um pouquinho mais também e convido vocês a participarem desse nosso bate-papo, que certamente será enriquecedor. Bom, Patrícia, seja muito bem-vinda a esse bate-papo. Já estava bastante ansioso por essa conversa já e confessando para vocês também uma outra curiosidade também a esse respeito. Eu e a Patrícia já trocamos muitas informações durante todos esses anos que temos essa parceria. Aprendi bastante com ela a respeito do mercado, tendências e o nosso país, né, dentro desse ecossistema todo de sustentabilidade no nosso planeta. E me ocorreu na ocasião em que começamos a pensar na Verden Academy a possibilidade de nós disseminarmos tudo o que conversávamos ali nos bastidores a respeito. Então, Patrícia, eu fico muito feliz em termos essa iniciativa agora para nós disseminarmos o assunto, outras pessoas também se enriquecerem assim como eu, né, de tudo que nós conversamos até aqui. E antes de falarmos mais, né, sobre esse conteúdo um pouco mais técnico, sobre a sua percepção também no mercado, enfim, eu queria abrir espaço para você falar um pouquinho sobre você, né? Eu sei que é um currículo bem extenso, né, pelo que nós conhecemos também. Mas fica aqui a oportunidade das pessoas também que nos assistem entenderem um pouquinho mais quem é Patrícia Bozon, né? Que eu já conheço também e, enfim, colocar esse espaço para você falar também um pouquinho mais sobre você. Muito obrigada pela oportunidade, é sempre bom estar dividindo conhecimento, né? A gente, quando divide conhecimento, acaba aprendendo também muito. Eu sou engenheira civil, Murilo, formada na PUC, e desde sempre comecei minha vida profissional num centro de pesquisa. E fui para a área de meio ambiente numa época que meio ambiente era coisa de hippie. Hoje nós já estamos falando em meio ambiente como business, né? Então, para mim, é uma riqueza, né, ter começado tão cedo e ter chegado aqui com a mesma agenda, né? Então, sempre trabalhei com água, né? Eu tenho uma formação especializada em hidrologia, né? Mas fui também entrando para toda a questão ambiental. E tive muitas oportunidades de trabalhar em conselhos empresariais, conselhos de formulação de políticas públicas, e hoje, inclusive, continuo como membro do Conselho Nacional de Meio Ambiente e do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E isso te traz muitos desafios, muitas discussões interessantes, e isso vai te enriquecendo muito, né? E tenho a vantagem competitiva, né, de estar há muito tempo na profissão. Então, assim, é tempo mesmo de compartilhar, né, e de ouvir também, para a gente sempre aperfeiçoar. Então, obrigada aí pela oportunidade. É um prazer, Patrícia. Eu sonhei muito tempo com esse bate-papo já, né, público, né, sobre o assunto, e é um prazer também. Você puxou um tema que foi bem interessante a esse respeito, sobre a questão de ter acompanhado o mercado evoluindo nesse sentido, né? Ou seja, isso exige resiliência, é evidente, porque enquanto isso era assunto de hippie, né, então eu era colocado meio que, de certa forma, marginalizado o assunto, né? Quer dizer, então as empresas não olhavam com o carinho que olham hoje para o tema, na época como olham para hoje também. Como que é para você isso, Patrícia? Porque nós estamos falando hoje de um tema que para muitos ainda é um tema romantizado, para outros não, né? Para outros é coisa séria, já é assunto realmente que faz parte da pauta, não só das empresas, né? Mas também do dia a dia da pessoa física, vamos dizer assim. Como é que você enxerga esse processo evolutivo do assunto, especialmente no Brasil? Fica o desafio, né? Como uma brasileira, né, com tamanha qualificação, enxerga essa questão do ESG menos romântico neste momento, ou dividindo essa pauta romântica e ao mesmo tempo técnica na nossa realidade hoje do país, enfim, a nossa conjuntura?
Eu enxergo o copo meio cheio e o copo meio vazio. Cada hora me vem assim, uma imagem na cabeça dessa evolução. Uhum. Eu, quando comecei, foi na época que nós tínhamos como secretário de Planejamento o ex-ministro Paulo Haddad, e ele trabalhava com a perspectiva de que era preciso conhecer a capacidade de suporte físico da região para traçar um bom plano de desenvolvimento. E hoje isso chama desenvolvimento sustentável. Então, sempre acreditei nessa ferramenta da inovação, do conhecimento e da tecnologia para a questão ambiental. Sempre acreditei nisso. Né? E vejo o copo meio vazio, então, na perspectiva de que as nossas políticas públicas, Murilo, não apostaram muito nesse caminho, apostaram mais no caminho do comando e controle. Sim. Então, isso me dá uma certa frustração, porque o debate ambiental ficou muito tempo restrito a ambientalistas e excluindo qualquer outro pensamento que não fosse o ali acolhido por ambientalistas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma certa alegria de ver evoluindo. Quando a gente vê um ex-ministro da Fazenda, feito um Paulo Guedes da vida, tendo discurso e investindo em uma empresa que trabalha a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, das questões climáticas, eu acho que já houve uma evolução muito grande, porque na época que eu comecei, isso nem passava pela cabeça de ninguém que mexesse com dinheiro, com fazenda. Então, eu sinto que ainda tem muito a ser conquistado, principalmente no cenário das políticas públicas, mas sinto também que a gente já tem um cenário de conquistas também muito grande. Bem relevantes. Bem relevantes. Conceitualmente, até de conscientização, provavelmente, né? É que a palavra conscientização, ela remete a uma questão meio que ainda hippie, né? Como você mencionou, eu adorei a sua colocação, Patrícia. Conscientização, é isso mesmo? Porque nós estamos falando de um mercado que pode enxergar, ou provavelmente enxerga, né? Pelas nossas... pela percepção que temos muitas vezes, esse tema como uma modinha ou como algo que talvez não se torne prático de fato. A pessoa física sabe que existe uma ameaça climática importante, né? Ela olha para o mercado e para os produtos que consome também com uma atenção que ela não precisava ter há 20 anos, né? E ao mesmo tempo, quem está do outro lado muitas vezes se pergunta, ou talvez tenha essa dúvida, né? O que é moda e o que não é. O que de fato para você é moda, é modinha ou é ilusão nessa história, Patrícia? Você você percebe com essa vivência no assunto se há de fato algo que ainda é visto como moda, que ainda é ilusório, ou algo que tenha de prático de fato? Como é que você enxerga isso? Bom, eu acho que as ferramentas que estão postas aí para serem utilizadas, inclusive as 3 letrinhas mágicas, né, do ESG, são ferramentas que não têm absolutamente nada de ilusório. Mas eu considero que há muita desconfiança. Até porque a gente montou, como eu disse, um cenário muito beligerante com a questão ambiental. Eu me defendendo o meio ambiente e você agredindo, então nós temos 2 polos e não estamos todos nós no mesmo ambiente. Então, há muita desconfiança ainda em relação a essa questão. E tem ainda um lado muito humano nosso. Eu lendo aquele livro Por que as Nações Fracassam, né, de 2 dos 3 prêmios Nobel de Economia, que ganharam agora em 2024, né, 3 ganharam o Prêmio Nobel de Economia, ele fala de um conceito que me chamou muita atenção, que é da destruição criativa. E o que é isso? Toda vez que a humanidade vai avançando, aparecem inovações que geralmente incomodam aquele status quo, principalmente das elites dominantes. Elas não querem mudar. E isso é muito mais comum do que a gente pensa. Eu tenho um caso que é da minha geração. Eu acho que eu vou ter até que explicar do que se trata, que ninguém vai lembrar.
Mas tinha umas lojas, de uma rede, uma cadeia de comércio, Blockbuster. Sim. Que vendia, que alugava filmes que tinham acabado de sair dos cinemas e alugava aquelas fitas de vídeo para a gente assistir. Eram enormes, lojas imensas, porque tinham um retorno financeiro razoável. Era uma febre, né, Patrícia? É uma febre. Eu lembro que as lojas a gente eram... disputava os filmes. Sim, filas enormes. Filas enormes. E eis que durante, né, o processo desse comércio surgiram os canais streaming, principalmente a Netflix. E o que a Blockbuster fez em relação a isso? Isso é moda. Vai passar. E o que aconteceu? Faliram. E aí falaram, nossa, não aconteceu com a Kodak, né? A Kodak inventou a fotografia digital. Isso não vai pegar, não, isso é moda. Então... E faliu. Então, as pessoas têm um pouco de receio com o que é novo. Mas, então, aqueles que não têm esse receio, que assumem essa inovação, que é o olhar para o meio ambiente como negócio, como ativo, como processo de salvamento do seu negócio, eles vão sobreviver. Os outros serão as blockbusters. Ou seja, o pioneirismo não basta, né? O pioneirismo não basta, né? A pessoa precisa de realmente incorporar aquilo. Então, assim, ESG é moda, é uma ilusão, e nós estamos aí vivendo um momento com lideranças internacionais negando e querendo tirar. Não, gente, não é. É uma inovação que veio para nos manter vivos, modernamente vivos, né? Se a gente não olhar para isso, não tiver a consciência da finitude do planeta, que, portanto, o que a gente transformar precisa de fechar um ciclo, não podemos mais julgar lá fora, porque não existe o lá fora mais. Exato. Enquanto isso a gente não tiver essa percepção, o que é ilusório é a falta de percepção e não o que está sendo posto. Isso é real e isso vai sobreviver, né? E dentro do que você comentou, Patrícia, o que de fato, de forma prática, as empresas precisam abandonar para entrar nesse novo ciclo, nessa onda? Porque como você disse, né, a onda que veio atingiu a Blockbuster que não estava preparada para isso. Então, Castelo de Areia... Não quis enxergar, né? Então, aquele Castelo de Areia que era o pioneiro, né, dentro de um determinado segmento, sofreu porque essa onda veio e devastou tudo. Como que os setores da economia, nós temos vários setores, né? Nós atuamos com uma presença maior em cima do setor transportador, mas existem os embarcadores, a indústria, o comércio, aqueles que aparentemente estão distantes do assunto, mas nós sabemos que o mercado de carbono ele une todo mundo em um só ecossistema de emissões, né? O escopo 3 está aí para provar isso. E o que uma empresa precisa abandonar de forma prática para, de fato, conseguir entrar nesse ciclo? Afinal de contas, aí fica a minha observação a respeito do assunto, até para completar um pouco do seu raciocínio, Patrícia. Hoje, quando nós falamos em produção de riqueza, nós produzimos riqueza com o uso de recursos naturais, né? Então, o tema sustentabilidade propõe justamente isso, né? Nós produzirmos, né, riqueza com uso consciente dos recursos, porque eles são finitos, né? Então, como é que você enxerga de fato isso, Patrícia? Olha, eu enxergo com preocupação e vou te explicar por quê. Recentemente eu li uma entrevista num jornal de um grande empresário definindo o ESG como se fosse um jeito moderno de falar de filantropia. Nada mais equivocado. E ao explicitar o equívoco, eu acho que eu respondo a seu questionamento. Filantropia é um gesto ultra louvável, não dá para comparar se uma coisa é melhor do que a outra, porque são duas coisas completamente diferentes, ultra louvável, mas é um gesto extra o negócio. A pessoa, o empresário, apropria-se do que ele ganhou naquele negócio, geralmente é definido como lucro, né, na maior parte das vezes, e divide
esse benefício que lhe trouxe o negócio com as populações mais vulneráveis, atendendo a elas naquilo que elas mais necessitam. Não muda em nada o negócio dela. O negócio dela continua o mesmo, não muda a relação dela da empresa com o meio ambiente, não muda a relação de governança da empresa, não muda o produto, não muda o processo, não muda nada. Fica tudo do mesmo jeito e ela faz esse gesto de generosidade em relação à sociedade, ainda mais uma sociedade tão desequilibrada socialmente como a nossa. Sim. Super louvável, não estou aqui criticando quem faz filantropia, aliás, eu vou até dar uma puxão de orelha, nós estamos no 86º lugar como nação mais generosa no ranking global. Num país tão desigual, Sim. chega a ser triste. Eu acho que a gente precisa de ter mais empresários filantropos. Exato, temos sem hoje. dúvida. Agora, a ESG é completamente diferente, porque você coloca as 3 letrinhas no seu negócio, basta fazer parte. Então, eu mudo insumos, troco insumos, eu mudo o design do meu produto para que ele possa ser mais facilmente descartado, eu mudo todo o processo com menos energia, menos água, eu mudo a minha relação com a minha vizinhança, onde eu estou em volta, né? Eu crio sistemas transparentes de governança e de conversa, eu mudo o meu negócio totalmente. Inclusive a forma de comunicar, né? Principalmente até a forma de comunicar. Então, eu mudo o meu negócio em função de estar com as 3 letrinhas, né? O meio ambiente, o social e de governança bem. Então, e o que os empresários, então, o que precisa de mudar é isso, é ter a certeza de que ESG e filantropia não são a mesma coisa, são completamente diferentes, e o que o negócio precisa de mudar para ele sobreviver. Porque a gente fala muito em sustentabilidade associada à questão ambiental, mas eu falo da ESG como sustentabilidade para o negócio. Se o empresário quer que o neto dele siga com aquele negócio, por favor, olhe o ESG, porque senão ele não vai sobreviver, né? Vamos ter muitos negócios perdidos por águas demais, quando aconteceu no Rio Grande do Sul, Sim. ou por águas de menos, como ameaça agora toda a região sudeste, com a escassez hídrica. Então, a gente precisa de ter esse olhar cuidadoso para a sobrevivência do negócio. É uma questão de continuidade, né? Ou seja, uma questão de continuidade. É pensar a curto, médio e longo prazo. Eu digo curto prazo porque no Brasil já é uma realidade, já temos, né? Uma lei que regulamenta também o sistema brasileiro de emissões, né? E isso representa muito, né? Porque nós temos vários segmentos envolvidos também nesse assunto. Eu achei muito curioso, até abrindo aqui, saindo um pouquinho do nosso roteiro, né? Achei muito curiosas as linhas de corte de emissões, né? 10 mil toneladas já sendo obrigado, né? Acima de 10 mil já sendo obrigado a empresa a publicar as suas emissões de gases de efeito estufa, 25 mil já a fazer parte do sistema também. Isso foi impressionante para mim, né? Não sei se você já esperava algo nessas faixas, mas isso engloba um volume muito expressivo de empresas também obrigadas a também fazer essas entregas, né? Uhum. Mas como é que... Nós ouvimos sempre, Patrícia, e nos bate-papos que temos com empresários, nós sempre ouvimos o ESG, e quando falamos do assunto, muitas dessas empresas ou transferiam o assunto para departamentos que abraçavam, né, a questão, muitas vezes sem fazer parte do seu core, de fato, porque era um assunto que alguém tinha que resolver e o primeiro coitado que pegaria esse assunto teria que resolver de alguma forma, né? Em outros casos, aquela cara feia pro assunto, né? Quando o assunto chegava e falava, poxa, mais uma questão para eu tratar que não vai me trazer dinheiro, né? Ou seja, um tema que aparentemente atrapalha o negócio, né? Porque o negócio do transportador é transportar, o negócio da indústria é o produto que ele produz, né? Na sua opinião, Patrícia, eu sei que é uma provocação extensa, né? E delicada, mas o ESG atrapalha? Ele pode atrapalhar? Murilo, para mim essa resposta é muito simples. Qualquer ferramenta, por melhor que seja, se ela não é entendida e mal usada, ela atrapalha.
Você tem que entender o que é ESG, que não é filantropia, e tem que usar da maneira que ela foi colocada para ser usada, né? O conceito, né, e não precisa de estar nas 3 letrinhas, é só porque ela resume bem mas o conceito não há nenhuma discussão sobre a finitude do planeta, ele é finito, né? Você pode usar o que até acabar. Né? Então, não há nenhuma ilusão em relação a isso, e se a gente quer continuar enquanto humanidade, vivendo com todos os requisitos da modernidade, que a gente não precisa de voltar às cavernas para poder viver bem, a gente tem condições de continuar vivendo modernamente com conforto, desde que a gente integre a questão ambiental dentro do nosso próprio negócio, a gente nos questione toda vez que a gente vai tomar uma atitude, a gente questione como é que aquilo impacta e como é que pode impactar menos, continuando a fazer. Porque é o aviso, é aquela coisa da inovação mesmo. É um aviso, gente. Eu tenho uma mãe que tem 97 anos. 97 anos. E ela, vendo discussões sobre inteligência artificial, e as pessoas um pouco receosas, né? Ela falou assim, não adianta ficar com receio de inovações, ela pode ser atrasada. A igreja mesmo atrasou o renascimento centenas de anos, de anos. Mas o renascimento veio. Aconteceu. Então, assim, é o aviso que a gente dá. Pode fingir que isso é moda, pode achar que não está acontecendo, mas a realidade vai nos impor, né, uma necessidade de incorporar essas questões nos nossos planejamentos, nos nossos produtos, nos nossos processos. E não só da porta para dentro, tá, Murilo? Porque muita empresa apresenta uma governança e uma questão ambiental da porteira para dentro muito interessante, né? Recentemente, o Instituto Brasileiro de Mineração lançou um livro azul sobre todas as experiências internas, né, de como que já evoluiu em termos de reuso de água, de menos uso de água, e isso realmente as empresas têm evoluído muito. Mas a água que entra, que é captada ali naquela bomba, ela vem de fora da sua porteira. Sim, olha que curioso. E se você não tomar nenhuma atitude em relação a isso, ela não vai chegar ali, então você não vai ter nem o que gerenciar da porteira para dentro, porque você não vai ter água para poder fazer essa gestão. Então, essa questão é uma questão, de fato, de sobrevivência, que eu entendo, né? É uma inovação, e que às vezes as pessoas ficam com medo, e eu gosto muito de citar um verso de Caetano Veloso, Narciso acha feio o que não é espelho, então as pessoas se protegem, né, porque eu desconheço aquilo, né, não quero então nem saber, isso não é comigo, né, e no entanto isso é com todos nós, né, e já tem pensamentos muito avançados em relação a isso, na hora que você vê empresas financeiras, bancos, né, entendendo isso e querendo ter ferramentas e critérios para isso, eu acho que é hora de não insistirmos no modelo blockbuster. Eu costumo dizer que, até completando o que você está falando, ousando completar, né, doutora, o que você está trazendo também, o follow the money diz muito sobre o assunto, né? Porque o mercado de capitais tem investido bastante, né? A própria BlackRock é um dos maiores exemplos, né? Aqui no Brasil nós temos o Santander, o Itaú e outros bancos também investindo muito no assunto. E especialmente porque isso é inerente do negócio, né? Ou seja, você entender os movimentos do mercado e, entendendo o movimento no mercado, assumir ações práticas para, eu não diria nem reagir, né? Mas para receber essa movimentação do mercado, estudar, analisar e propor soluções, avanços científicos e tecnológicos que representem de fato um diferencial competitivo para a sua empresa, né? Então, qualquer segmento está exposto a isso. E aí eu faço uma provocação, doutora. O mercado de carbono é fascinante, na minha opinião, por uma razão. Porque é no escopo 3 que ele conecta.
Então não existe, eu entendo, existe aí uma questão de escopo 1, que é onde é o que você domina, você consegue controlar, mas o escopo 3 ele diz muito mais sobre a percepção da interdependência dos setores, né? E essa interdependência ela vai determinar, por exemplo, quem dentro desse ecossistema está alinhado ou não a essa prática. Então, nós temos um público que pode variar dos mais leigos aos mais conhecedores do assunto técnico também, né? Então, queria te desafiar, doutora, no assunto para explicar como é que funciona esse mecanismo de escopo 3. Por que o escopo 3, de fato, ele representa um diferencial não só para o próprio mercado de carbono, que é quem pretende ter, né, ou trazer a partir desse mecanismo o benefício também para o meio ambiente, para as empresas economicamente falando, né, mas também para a própria empresa que se enquadra dentro desse modelo, né, que onde ela enxerga, eu até já faço a provocação, né, enxerga os seus stakeholders como parte do seu escopo 3, ou ela se enxerga como parte do escopo 3 de algum cliente ou consumidor, né, final, como nós, por exemplo, pessoas físicas que consomem os produtos de quem produz. Como é que você enxerga isso? Como é que você explicaria isso de forma mais clara? E óbvio, eu tenho absoluta certeza, até já vou entregar aqui, a doutora Patrícia e nós já conversamos muito a respeito de vários cases de mercado também, que no escopo 3, né, várias dessas empresas de diversos segmentos já derraparam, né? E justamente por isso tiveram seus negócios muitas vezes até prejudicados em razão de não fazerem uma gestão adequada de todo esse ecossistema. Por favor, doutora. Bom, vamos para o público menos especializado, né? Uhum. Quando a gente fala nos escopos, né, eu posso ter uma empresa que produz determinado produto e eu meço a minha emissão na minha chaminé, para ficar bem, uma metáfora bem característica, eu meço ali. E aí a gente pergunta, e o insumo que chega para eu fazer aquele produto? Porque eu não tenho todas as peças do produto. Eu tenho uma peça que vem de um lugar, outra que vem de outro, quer dizer, e o insumo para coisa. Tá legal, né? E como esse produto sai da minha empresa e vai para o consumidor? Tá legal também? Então, quer dizer, o escopo 3, ele abrange o produto do berço ao túmulo. Essa que é a verdade. Ele pega o produto do berço ao túmulo e cada um tem ali a sua pequena responsabilidade em relação àquela questão. Quando a gente fala, então, de transporte, de logística, né, isso fica, assim, muito evidente, né? Porque a gente, enquanto transportador, a gente é um setor praticamente do escopo 3, digamos assim. Porque nenhuma empresa, ou muitas empresas, não precisam ter uma frota para se autosservir. É sempre uma terceirização. Então, por isso que fala até em escopo 3, é sempre terceirizado, é sempre de outro. Então, tem um exemplo muito claro que é da mineração, por exemplo. A atividade de mineração, e aqui é de ferro, que é muito característica aqui de Minas, né? A atividade em si não emite. Ela praticamente não tem emissão nenhuma. Onde está a emissão da atividade de mineração? No transporte. No transporte. Então, é lá que está, é ali que precisa de ser atuado, é em toda a movimentação. E aí eu lembro, eu tive o privilégio de conviver pouco, mas o suficientemente rico com Eliezer Batista, que é uma figuraça, né, na área da mineração, como presidente da Vale e tudo, e ele falava que mineração é logística. Mineração é logística. Você ter uma grande mina e ela não puder dali sair nada, e nem enxergar nada para que ela possa se movimentar, não adianta, você está sentado em cima de um pote de ouro e ele fica ali enterrado, né? Então, mineração e logística. Então, acho que a atividade de mineração explica muito bem essa questão aí do escopo 3. E o setor de logística, ele se enquadra perfeitamente em tudo. Inclusive, né, Murilo, agora que a gente está vivendo o e-commerce, né? Uhum. Calcule a movimentação de produto que sai
né, de uma distribuidora e que vai parar na sua casa. Você calcula essa movimentação e qual o significado disso em termos de emissão. Volume fora de série, né? É um volume fora de série. Então, segundo... acho que explica bem essa questão e a necessidade, porque se cada um estiver medindo só a sua própria chaminé, não vamos chegar a lugar nenhum. E essa interdependência, ela conecta empresas e transportadores, o que é muito curioso, porque começa a fazer parte de um processo só, né? Exato. Então, por exemplo, quando uma mineradora, ela contrata um terceiro para fazer o transporte ali, né, do minério, ela está convidando ou trazendo para a sua operação uma empresa terceirizada que, de fato, vai emitir em favor da mineradora, né? Então, isso é muito curioso. E trazer valor agregado para o minério. Porque essa questão vai chegar em comércios interiores. Quer dizer, haverá exigências, e já tem algumas estabelecidas, né, no mercado europeu, né, de você provar que o seu produto que vai ser exportado para a Europa não ter uma cadeia comprovada, né, de menos emissões. Então, quer dizer, dá uma vantagem competitiva, dá valor agregado ao seu produto. E a sua atividade dentro da cadeia. Olhando de forma isolada apenas escopo 1, realmente a visão fica mais restrita, é alcançável, é mais fácil gerenciar e administrar, mas isso tira a empresa do ecossistema, né? E se pensarmos em um ecossistema, até completando o que você mencionou, doutora, se pensarmos o processo como um ecossistema de mercados regulados e não regulados, independente do Brasil ser um mercado tão regulado e bem estruturado como o mercado europeu, o empresário que negocia com esses mercados, ele precisa se adequar. Uhum. Então, quer dizer, existe um movimento de mercado, eu não costumo dizer, viu, doutora, me permita cometer uma falha, caso seja uma falha essa visão, né? Mas eu não acredito em mercado voluntário. Tá, mas é uma percepção pessoal. Eu acredito em regulação de mercado. O mercado se autorregulamentando a partir daquela regulação governamental europeia, por exemplo, asiática ou americana, né? Ou seja, uma Unilever ou uma Bunge, por exemplo, quando tem reportes a serem entregues, por exemplo, ao mercado europeu, ela inevitavelmente acaba envolvendo os seus stakeholders também nesse processo, né? Então, quer dizer, nós importamos regulação de mercado europeu, por exemplo. Então, não sei se eu estou correto, doutor, em pensar dessa maneira? Estou equivocado? Como é que você enxerga isso? O mercado voluntário é sempre o começo de tudo, né? Uhum. Então, depois que alguém ousa, né, a entrar nessa questão de mercado, e depois, assim, você me despertou aqui uma questão muito característica das nossas políticas públicas de meio ambiente no comando e controle. Sim. É a ojeriza por a questão de mercado, né? Então, é muito difícil. E aí eu vou lembrar de outro prêmio Nobel de Economia, que é o Amartya Sen, que escreveu o livro Desenvolvimento como Liberdade, e ele fala, ser contra mercado é tão estapafúrdio como ser contra a conversa, por pior que seja a conversa. Porque mercado é troca. Sim. Né? Então, esse mercado voluntário foi uma troca que ocorreu por alguns visionários, né, dessa questão climática. Nós temos que ir por aí. E aí a gente tem que fazer até menção aqui ao professor Israel Vargas, que foi ministro do Brasil na época de Kyoto, né, e Sim. começou a discutir essa questão, já enxergou aquela época, há décadas atrás, a possibilidade do Brasil de ser um grande mercado de meio ambiente, digamos assim. Então, ele já trabalhou essa questão bem, né? Então, agora que a coisa está crescendo, sim, precisa de uma regulação. Sim. Né? Então, eu acho que é um caminho natural. É um caminho natural. Tardio, né? Não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né? Os europeus têm algo bem avançado no sentido, um mercado bem consolidado, mas que vem acontecendo, né? Especialmente após o Acordo de Paris e assim por diante. E doutora, na tua visão, onde os erros técnicos ocorrem na hora de inventariar emissões pelas empresas? Existe algum erro que você enxerga
ser mais comum nas empresas no momento em que elas entendem que elas precisam calcular, entender ou até mensurar as emissões de gases de efeito estufa? Existe, e aí nós voltamos ao começo, de volta ao começo, que é a não percepção do que estamos falando em termos de mercado de carbono e em termos de sustentabilidade no negócio. Quer dizer, quando se faz uma medição simplesmente para marketing, ou simplesmente para cumprir alguma tabela, alguma exigência, então faz por fazer, é dinheiro jogado fora. Você está contratando um cálculo absolutamente equivocado que não vai te levar a lugar nenhum. Seja porque, se você quiser entrar no mercado regulado, você vai ter que ter condições de verificação, de monitoramento, né? E você, calculando sem o rigor técnico, não terá essa questão, seja porque talvez você esteja perdendo até uma boa oportunidade. A gente tem exemplos, né, Murilo? Você conhece empresas Sim. que já atuaram para reduzir suas emissões de carbono, por uma questão até de valor, né, de propósito, né, acreditou e atuou, trocando combustível, trocando o modo de gestão, atuou nisso, e como não mede, não sabe que ela talvez tivesse crédito de carbono. Sim. Ela talvez tivesse crédito de carbono a oferecer no mercado, mas não mede, e aí não sabe nem o que perde e nem o que ganha, né? E tem aí o risco, né, Murilo, como nós temos uma filosofia, uma tradição, uma cultura do comando e controle, de cedo ou tarde isso vir como uma obrigação e uma taxação. Então, vamos medir bem. Você precisa, no mínimo, saber qual que é o seu papel na história, antes que venha uma lei dizer que seu papel da história é X e você tem que pagar 2X. Aí você fala, não, meu papel na história é 0, então 2 vezes 0 é 0, então não vou pagar nada, né? Sim. Então, a pessoa precisa de se conhecer até para se posicionar, né? Então, eu fico admirada de uma empresa, né, que tenha, como nós falamos, a importância da logística, do transporte, não ter a curiosidade de saber qual que é o seu papel nesse processo, se ela é um papel de vilã ou de potencial heroína. Sim. Ela pode ter um papel de potencial heroína, ou se ela é um papel de uma empresa que não vai dar valor agregado nenhum ao produto exportado, ou é o papel da empresa que vai dar um valor agregado ao produto exportado e que, portanto, o meu frete é maior, porque eu vou te agregar valor a esse seu produto. E por que eu sei? Porque eu medi. Sim. Eu medi, eu sei que eu emito menos do que o fulano, eu sei que eu posso trazer crédito de carbono, eu sei que eu estou agindo da forma correta. Doutora, os seus comentários me remetem a uma outra questão, até um pouco fora também do nosso roteiro, né? Mas temos liberdade para isso, né? Sou um feliz aprendiz dos seus conhecimentos, enfim. E eu vou fazer uma provocação, tá? E ela vai remeter a uma questão que nós já conversamos bastante a respeito no passado, que é, né, esse o ponto. A pergunta é, o greenwashing tem pernas curtas? Curtíssimas. Curtíssimas. Muito curtas. E o que não é verdadeiro, eu vou lembrar, como é que ele chama? Felipe Nunes, que é CEO da Quest. Sim. Ele fez uma palestra muito brilhante recentemente sobre até um livro que ele lançou, e ele conta um caso de uma grande empresa de cerveja. Eu não vou lembrar os nomes, pessoal, desculpe, mas acho que se bater no Google todo mundo também vai saber esse caso. Ele era uma empresa de cerveja, que era a maior distribuidora de cerveja, vendedora de cerveja americana, e que, do nada, resolveu, numa campanha publicitária, voltada para o público LGBTQIA+.
Não era da tradição dela, não era da cultura dela. Sim. Estava na moda, fez. Moral da história. Não caiu bem para o público e ela perdeu venda absoluta. E do primeiro lugar até hoje ela está no segundo ou no terceiro. O primeiro ela nunca mais alcançou. Então o greenwash tem perna curta. Tem perna curta porque vai ter um momento, seja porque a pessoa não lidou com a questão ambiental e aí vai ter uma resposta do meio ambiente negativa, falta de água, inundação, ou algum problema mais grave, ou seja porque numa verificação ela vai ser comprovadamente exposta ao ridículo e perda de credibilidade. Meu pai sempre me falava assim, minha filha, a gente demora uma vida inteira para construir um nome, 1 segundo para julgá-lo na lata de lixo. E é o que acontece com o greenwash. Às vezes a empresa tem aquele nome maravilhoso. Veja o caso da Volkswagen, né? Quanto tempo ela demorou quando sonegou informações sobre emissões dos seus motores, né? Ganhou o mundo inteiro e perdeu o valor de venda. Custou para se reerguer. Então, tem escândalo que foi muito difundido de forma negativa, né, para uma companhia tão relevante no mercado. Realmente foi tem perna curta. Tem perna curtíssima. Doutora, seguindo aqui então, no nosso bate-papo, nós falamos de greenwashing, falamos de um comportamento mais responsável, inclusive com medição. Eu acho que é inevitável, né? Tudo começa pela medição, entender o tamanho da... Eu não vou nem chamar de problema, porque não é necessariamente um problema. Mas o cenário, entender o cenário, né? Entendendo o cenário, alguns desafios começam a surgir. Eu vou pegar aqui como exemplo o setor transportador, que tem algumas práticas muito comuns, que é a terceirização também da sua atividade de transporte, né? Então, o transportador, ele pode ser um agenciador, ele pode ter a sua frota própria, contratar terceiros que muitas vezes não entregam veículos ajustados de forma adequada para emitirem gás de efeito estufa dentro do que determina, né? Ali o próprio Proconv, muitas vezes por manutenção inadequada e assim por diante, ou até por serem veículos mais antigos, né? Ou seja, nós falamos, por exemplo, como uma das soluções para a transição energética, a renovação de frota, mas a renovação de frota não passa só pela frota própria também de terceiros. Então o desafio começa a ficar gigantesco, né? Como é que eu vou medir as emissões de gases de efeito estufa de um terceiro que muitas vezes não tem tecnologia suficiente para fornecer esses dados, para que eles sejam mensuráveis? Dentro desse desafio, como é que você enxerga que a solução pode vir para o transportador? Como é que o transportador pode resolver esse problema, né? Pensando no mercado de carbono também, você enxerga de alguma maneira alguma solução? Citar 2 exemplos, inclusive receitíssimos, de ações autorreguladas do próprio setor. Eu vou citar a Organização Marítima Internacional, a IMO, né? A IMO. Que sexta-feira passada ela lançou um programa de descarbonização muito avançado para começar em 2028 com metas muito agressivas, muito interessantes. Então, quer dizer, eu acredito nessas questões. É uma organização internacional e aquele que tiver ambições, né, só de ser o claro que ele faz transações internacionais sempre, né? Embora o nosso Brasil seja continental e dá para fazer transações comerciais também via mar, né? Sim. Mas a maioria é internacional. Então, se você está nesse mercado, você vai ter que agora ficar ordenado pelo programa que o IMO apresentou. Inclusive, o fato da IMO ter esse movimento, ela acaba também puxando outros setores, né? Acaba puxando. A aviação já teria feito também, há mais tempo atrás, o que é conhecido como CORSIA, né? Sim. Que foi a estratégia, né, para a aviação de compensação e redução das emissões também
né? Inclusive já com uma aferição de alcance de resultados, já agora em 2027, né? Já teria que ter. E com isso estão evoluindo muitas tecnologias como a SAF, né? Para poder substituir os combustíveis. Então, assim, não há escape, sabe? Eu acho que quem não entrar nesse processo vai ficar com o transporte e a logística marginal. Sim. Né, aquela que não é propriamente regulada, vai alcançar poucos mercados, poucos fretes, muitas coisas internas, mas que também não tem uma sobrevida muito grande por causa dos programas de qualidade do ar que os estados agora estão levando bem a sério, né, com monitoramento de qualidade do ar. Então, assim, não tem como escapar, né? O planeta, não tem um lá fora mais, então não adianta, não tem um planeta finito mais. Então, quer dizer, o cerco vai se fechando. Sim. E o melhor é que o empresário seja proativo. Sim. Né? No mínimo se conhecer, né, Murilo? Exato. No mínimo se conhecer. Tem ferramenta, né, como a própria Verden, né, e ela é tão importante para a questão do transporte que a Confederação Nacional do Transporte foi parceira no desenvolvimento. Quer dizer, a própria confederação percebeu. Ela, claro, como confederação, não vai impor para os seus associados, mas ela alertou, falou assim, olha gente, tem isso aí, vamos esse é um caminho, vamos nos conhecer até para poder enfrentar um debate com base em questões técnicas e não só no achismo, né? Com base técnica vamos conversar. Então, assim, não tem por onde escapulir, né? Como diz a minha mãe, nós podemos até retardar, mas que vai chegar, vai. E estar preparado é importante. E estar preparado é muito importante. Imagina se a Blockbuster prestasse atenção. Ela mesma podia criar um canal, né, streaming também. Sim. Ela tinha força empresarial para poder entrar para esse ramo também. Valores, né? Como, por exemplo, a própria marca, capital também. Já tinha capital, tinha marca, tinha tudo, mas... É uma questão de timing, né? Então, quer dizer... Não acreditou. Narciso acha feio que não é isso. Exato. Exatamente. Não acreditou. Exatamente. A respeito de regulação, doutora, nós tivemos uma regulação recente, né? Que já mencionamos aqui nesse bate-papo, para o nosso país, que era algo muito esperado de fato. E ela veio, inclusive, mudar, né, ou implementar mudanças, né, na lei de 2009, também, que regulamentava o mercado no Brasil também. Mas, finalmente, nós temos algo muito mais consistente, né, em 2024, na verdade, de dezembro de 2024, e que, sem dúvida, vai gerar uma nova onda regulamentar, né. Mas, paralelamente, também nós temos a questão... de mercado, né, que também movimenta esse processo e como falamos agora recentemente, né, nesse bate-papo, esse movimento de mercado, por ser um mercado de carbono dependente também do escopo 3 e conectar as empresas, nós herdamos isso quase como uma espécie de regulamentação, ou seja, se você quer performar bem em um bid, né, uma negociação com um embarcador, você precisa apresentar desempenho ambiental que não tenha pernas curtas, né? Porque você no ano que vem vai também apresentar e no outro ano, e temos até 2050 pelo menos essas metas a cumprir, né? Mas em relação à educação, doutora, porque aqui nós temos uma iniciativa clara de educacional, né, sobre o assunto, para... como eu disse, eu não gosto de usar o termo de conscientização, porque ele foi importado em outras questões, né? Mas para que faça parte do dia a dia do empresário esse tema como um ativo, né? Que está ali escanteado e que não é bem explorado, né? Como é que você enxerga, doutora, essa questão relacionada à regulação, educação e à maturidade, né, da lei também? Porque a lei vem para impor alguns mecanismos, formas de apresentar, mas ao mesmo tempo nós brasileiros estamos acostumados a ter essas movimentações só quando a lei determina, né? Quer dizer, agora se você é multado por ultrapassar o farol vermelho, eu não ultrapasso, mas se for liberado eu vou passar sempre que possível, né? Como é que você enxerga isso, doutora? Bom, a gente... na questão ambiental principalmente, é aquilo que eu lhe falei, a gente
privilegiou o comando e controle sempre, né? Então, nós ficamos um pouco viciados em agir só se tiver na lei. Então, eu outro dia discuti com uma grande cadeia de fármacos, que ela tem postos de recolher seringas e aquelas coisas de remédios metálicas e tudo mais. Ela tem lojas espalhadas 3, 4 por bairro, 5 por bairro às vezes, e para recolher 2, 3, não por bairro, mas por regiões enormes. Sim. Ou seja, ela dificulta, porque se eu comprei naquela loja, eu devia recolher naquela loja. Não, ela faz você sair daquela loja e ir em outra loja. E no debate com ela diz que cumpre a lei. Então, nós temos muito dessa questão, né, principalmente na área ambiental. Sim. E foi um erro da política pública que apostou muito mais no comando e controle, a política nacional de meio ambiente, que é ultra inovadora, que a gente tem que... o Brasil tem disso, né? De repente saem umas coisas assim ultra modernas. No auge de um regime militar, né, de uma ditadura, sai uma lei de política nacional de meio ambiente, foi uma das primeiras, e com instrumentos belíssimos de planejamento e de incentivo fiscal. Sim. E alguns poucos de comando e controle. Só vingaram os de comando e controle. Sim. Então, nós fomos muito empresarialmente, eu falo de cadeira, porque eu fui 18 anos secretária executiva do Conselho de Empresários para Meio Ambiente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, e trabalhei muito como representante da Confederação da Indústria também no CONAMA. Sim. Então, eu falo de cadeira que a gente foi educado ambientalmente como se fosse uma coisa que me atrapalhasse, e aí eu tinha que fazer a lei, cumprir a lei para não ser multado, para não ser fechado, para não ficar mais caro para mim, né? Então, não é de se espantar que um grande empresário, né, um empresário, inclusive moderno, confunda ESG com filantropia. Sim. Então, nós precisamos, sim, Murilo, de educação, e a educação empresarial. Eu acho porque o cidadão, ele percebe, sabe? Ele, de alguma forma, ele tem uma percepção, até porque sofre sobre mais... Sobre os movimentos. Né? Sobre movimentos, mas a educação empresarial é necessária. E formar os empresários, principalmente nos conselhos empresariais, né? Sim. Tem tanto curso, né, para formar conselheiros de conselhos empresariais, e a pergunta é até quanto se fala de mercado de carbono, até quanto se fala que meio ambiente pode ser ativo e não passivo, como a maioria enxerga. A maioria enxerga como passivo, como algo que me atrapalha, que me prende. Né? E isso não é culpa só do empresário que pensa assim, é culpa de uma cultura que foi formada assim, um nós contra eles, né? Sim. E que até hoje domina um pouco, né? Eu convivo com muitas lideranças ambientais importantes que têm simplesmente ojeriza pela associação a questão ambiental com o mercado. Acha que contamina, né? E é como diz o Amartya Sen, ser contra o mercado é tão estapafúrdio como ser contra a conversa, porque o mercado é troca, o mercado não é dinheiro, o mercado é troca, o mercado é intercâmbio. Né? O mercado é o que fez a globalização, né? De uma peça de automóvel ser feita em 3, 4 cantos do país e o automóvel ser montado em outro canto do país, né? Sim. Então, com otimização de custos. Com otimização de custos e tudo. Então, não adianta nem tarifar, porque você não vai mudar da noite para o dia essa questão, né? Vai, como diz a minha mãe, novamente retardar, mas não vai mudar. Então, precisa sim, Murilo. Eu acho que um investimento em educar lideranças econômicas e políticas seria importante. Nós temos também aqui no Brasil a cultura de exportar a responsabilidade de certos temas, né, de certas ações.
ou para instituições governamentais ou para o mercado em si, né? Ou seja, distanciar da nossa responsabilidade isso. E eu acho curiosa a sua observação em 2 aspectos específicos. Primeiro que me parece que esperar a regulamentação é um erro gravíssimo, né? Porque a regulamentação ela não vem, como você disse, né, para te ajudar. A regulamentação vem para atender uma expectativa governamental da União, que vai responder também a organismos internacionais sobre o seu desempenho. Quer dizer, ela não vem da maneira... É lógico, temos as entidades que intermediam esse processo e negociam, né? Mas dentro do objetivo de uma empresa, né, estar preparado para esses movimentos e saber reagir de maneira pronta e qualificada é o que faz a diferença, porque nós também temos que considerar essa questão regulamentar, não só nesse tema, mas em todos os outros, né? Nesse sentido. E, ao mesmo tempo, a questão regulamentar para muitos empresários, a percepção que eu tenho, inclusive, né? Que para muitos empresários a questão regulamentar ela não é tão evidente, porque me parece ser somente uma questão de reportar emissões. Mas todo mundo esquece do carbon pricing, a precificação de carbono, muitas vezes, que já acontece, já é uma realidade para companhias aéreas, inclusive, né? O pagamento, por exemplo, por tonelada de gás de efeito estufa emitida dentro de uma determinada operação. Mas também é curiosa a ideia de que muitas dessas empresas enxergaram a oportunidade de também convocar quem consome o transporte aéreo, neste caso, a participar desse processo de compensação de emissões a partir da compra de créditos de carbono da sua viagem. Ou seja, fracionando isso, que torna o processo muito mais barato e abre uma série de oportunidades até para o transportador que está limitado dentro desse processo. A sua atividade muitas vezes não permite, né, que a redução aconteça ali dentro das tecnologias disponíveis até então, né? Então, dá para dizer que com esse movimento educacional, é provável que a decisão natural do empresário seja de se movimentar, ou talvez o mercado, não, o mercado bem qualificado, ele se movimentar por si para chegar a esse novo cenário de forma mais preparada do que esperando a regulamentação, ou seja, é o mercado quem faz isso tudo acontecer, né? Ou seja, esse movimento acontecer, nós sermos net zero até 2050, independente do governo determinar isso ou não, na tua visão? Eu acho que sim, e acho que essa questão de dividir a responsabilidade é muito interessante, né? Um exemplo que eu citei, o fato de se ter uma coleta, né, específica, mas não, ao mesmo tempo, não comunicar. Na hora que eu compro aquele remédio, a pessoa que me vende dizer, olha, essa sua embalagem, ela é aproveitável, ela é reciclável, você pode descartar ela. Coisa. Então, ou então, né, Murilo, é feito o exemplo que você citou de compartilhar a responsabilidade com quem compra, né? Sim. Né? Então, eu acho todas essas atitudes muito interessantes, porque eu acredito, como instrumento, na questão ambiental, o menor que eu acredito é do comando e controle. Nesse eu desacredito totalmente. O número de inadimplência, de não regularização ambiental é enorme. Gigantesco. É gigantesco, até porque tem outra falha na nossa regulamentação ambiental, além dessa do comando e controle, é de achar que o Brasil é representado empresarialmente pelas grandes empresas, JBS, Vale, Gerdau, e mais de 53% do nosso PIB são de pequenas e médias empresas. Sim. Então, você faz uma regulação que uma Vale pode ser que consiga cumprir. Mas o pequeno e o médio não consegue, porque ele não tem nem sistema de governança. Sim. A governança dele é o dono, a mulher do dono, o filho do dono, né, sem nenhum treinamento empresarial, mesmo que o Sebrae faça um esforço grande, né, não se consegue. Sim. Então, nós não gosto de comando e controle, porque a chance de desobedecer, você falou do radar, você passa a 60 km por hora, passou dali, mete o pé.
80 km por hora. A regulação ficou para trás. Né? A regulação ficou para trás. Mas acredito na educação, muito na conscientização, de você se enxergar naquele processo, né? Não é dizer o que eu tenho com isso, não, você se enxergar naquele processo, se sentir importante nesse processo. Acredito na inovação tecnológica demais, porque ela é até um resultado dessa educação, quer dizer, eu preciso resolver aquele problema, então vem a inovação tecnológica e acredito nos incentivos, sabe? Eu acho o contrário, eu acho no incentivo. Eu, por exemplo, se responsável por uma rede de distribuição de remédios, por exemplo, eu daria desconto para quem entregasse X embalagens de remédio. Eu daria desconto, né? Que são ativos. Que são ativos. Capta aí. Não, eu te dou desconto se você me devolver. Então quer dizer que o tema passa, né, a fazer sentido na mesa do planejamento estratégico dessas empresas, Sim, né? É o tal de o meio ambiente, o social, o governo, entrar no processo, no seu negócio, não ser uma coisa externa que eu vou fazer bonito para cumprir ele, mas é entrar no seu negócio. Tá, muito bom, Patrícia, doutora Patrícia, muito bom. Eu vejo que esse é um tema, minha percepção, né, com a vivência no mercado, que o espaço está se abrindo para que o tema realmente faça parte, né? Ou seja, não existe uma empresa hoje brasileira que ignore a necessidade de contabilizar o seu movimento bancário, por exemplo, né? Ter o seu extrato contabilizado. Disso existem setores o setor contábil que cuida muito bem desse assunto, reporta ao governo, enfim, isso faz parte do dia a dia de uma empresa, embora o negócio do empresário não seja fazer contabilidade ou ficar, né, fazendo ali a leitura, né, das suas desses dados também de movimentação ali número a número no dia a dia, não é o negócio dele provavelmente é a prestação de serviço que ele tem, né? E me parece que o ESG ele começa a fazer parte também dessas discussões, né? Você falou agora, doutora, sobre a questão ali de oferecer descontos. O iFood tem uma iniciativa muito bacana, né? Que comunica muito bem a questão ali da compensação das emissões já daquela entrega que eu contrato em casa, você contrata em casa também, é uma iniciativa muito bem sucedida, né, nesse sentido, e que tem também por trás outras intenções e outros movimentos que estão acontecendo ali também para posicionar o iFood não só como uma empresa pioneira no assunto, ou à frente do seu tempo nesse sentido, mas que também busca benefícios financeiros, né? Uhum. Então, essa questão da aproximação do financeiro é um pouquinho, na sua visão, é um pouquinho mais de estudo sobre o assunto, se aprofundar um pouquinho mais no assunto, tentar entender por que o mercado internacional, isso não é uma agenda de esquerda ou de direita, mas é uma agenda de negócios. E vou completar isso, doutora, te provocando uma memória de um evento que nós dois participamos juntos, que foi o Race to Zero, aqui no Hotel Fasano, né? Um evento muito bem sucedido com a presença da doutora Marília Carvalho, né? A secretária de Meio Ambiente no momento aqui em que nós estamos gravando aqui esse bate-papo, né, do estado de Minas Gerais, e ela falou algo que me chamou muito a atenção, né? Embora seja evidente para quem vive como nós o assunto, né? Mas para muita gente não é, né? Que ela falou que a pauta ambiental, essas foram as palavras dela, deixou de ser uma pauta exclusivamente ambiental e passou a ser uma pauta econômica, né? Por que, doutora, você enxerga, ou se você enxerga da forma como eu enxergo, essa pauta como econômica? Ela é de fato econômica? Em que nível ela é econômica, essa pauta? Existe algum reflexo de nós não conseguirmos atingir as metas, né, de redução de emissões de gases de efeito estufa como comunidade global? Existe algum reflexo econômico nisso? Ou é apenas assunto de hippies, como você mencionou também no começo da conversa? A pauta é totalmente econômica, o Murilo, e eu brinco que se eu fosse ungida como uma liderança nacional, eu não teria apenas uma Petrobras, eu teria ter uma Biobras. O Brasil é o país, e aí eu vou repetir aqui uma liderança ambiental que eu tenho muita admiração, a nossa ex-ministra Isabela Teixeira. O país da solução, a questão da solução ambiental, do equilíbrio, da manutenção da biodiversidade, está
aqui no país. E é um negócio, é um grande negócio. Eu tenho, assim, nenhuma dúvida que uma Biobras ia render tanto quanto uma Petrobras, Sim. né? Porque nós temos riquezas, nós temos uma biodiversidade riquíssima e tem grandes grupos empresariais já enxergando isso, sabe? Já comprando terras para poder manter a floresta em pé, por conta da riqueza de biodiversidade que tem nessas florestas e no que elas podem representar de agora para diante em termos no mercado de carbono, como ambientes de sequestro de carbono, como ambientes de crédito de carbono. Então, já tem gente enxergando isso, né? O convite é para que todos enxergam. E como representante do setor de transporte no Conselho Nacional de Meio Ambiente, a CNT me dá essa honra, né, de ser titular lá, eu convido as empresas de logística, de transporte, para entrarem de cabeça nesse processo, né, tendo uma plataforma que possa ajudar tanto como a Verden, né? E por que não? Simplesmente, vamos pelo menos conhecer. Sim. Você vai ter uma surpresa muito grande, muito boa, positivamente, né? Só de se conhecer. Vamos nos conhecer, né? Vamos conhecer o nosso setor, até para a gente ter um bate-papo de igualdade, né? Sim. Em todas as políticas públicas que vierem a ser traçadas sobre nós, para nós, né? E você falou na renovação de frota, excelente. Mas vamos renovar quanto, como, que público, vamos começar por quem? Sim. Que tal começarmos por aquelas que no inventário demonstrou ter mais problema do que outros, né? Em vez de começar indiscriminadamente, né? Vamos começar com um diagnóstico, né? Com um desenho muito bem feito do setor. É como, até importando um pouquinho das mineradoras a ideia, né, doutora? Com isso, nós estamos minerando oportunidades e não necessariamente olhando o tema como apenas um custo de aquisição de novos equipamentos ou até de renovação de frota, sem um propósito medido ali, né, de retorno financeiro, né? Mas minerar primeiro ali as oportunidades, entender qual é o cenário e dali puxar os seus argumentos técnicos, inclusive, né? Afinal de contas, isso é ciência, né? Ciência ambiental, que faz parte agora das discussões empresariais também, né? Então, acho que faz todo sentido, né? Medir plataformas, né? Como a Verden também, ela oferece essa condição também para qualquer empresário tomar como base a plataforma e as decisões que ela permite que sejam tomadas também no sentido de tornar a empresa cada vez mais competitiva. Eu agradeço a menção, viu, doutora? Gentilmente ter mencionado a nossa plataforma também. E nós estamos caminhando já para o término da nossa conversa, que passou voando, né? Parece que faz poucos minutinhos que começamos a conversar também. E eu faço uma última provocação nesse assunto, tá, doutora? Que talvez a visão que talvez vai destravar para o empresário do transporte brasileiro essa questão da transição energética, uma adequação ao ESG. O que deve sair da pauta, o que deve ser retirado completamente hoje da mentalidade, do comportamento ou até mesmo da visão empresarial na tua vasta experiência no assunto, também pensando na questão mais governamental também, da cabeça do empresário para que ele consiga surfar nessa nova onda que está chegando, não como a Blockbuster, mas como no Netflix? Eu acho que deve tirar da cabeça de que isso é conversa de ambientalista, que isso não me pega, que isso é uma onda. Estamos com uma liderança internacional aí falando que é uma onda que vai passar. Eu acho que tem que tirar isso de cabeça. Acorda. Nem que seja para que seu filho herde a sua empresa, porque senão ele não vai herdá-la, ela vai acabar antes. Então, acorda, né? Vamos ficar de bem com a inovação. Joga fora o espelho, vamos olhar para o lado, né? E ver que realmente isso é um tema de sobrevivência
Não é moda, não, porque é um tema de sobrevivência. A gente lendo o livro que eu citei, Por que as Nações Fracassam, é impressionante como várias vezes na história da humanidade aparecem inovações em que a elite dominante naquele momento nega e atrasa toda uma comunidade anos, né? Então, não vamos atrasar, né? Vamos trazer o futuro mais para próximo da gente. Ele está aí, batendo na porta, gritando, né? E vamos tirar a ilusão de que questão ambiental é moda, não veio para ficar. Não é moda, veio para ficar e é um parâmetro de sobrevivência da espécie humana, não só da sua empresa, mas de tudo que nós entendemos como vida humana. Eu não sei se é um privilégio ou se é um defeito nosso, né, brasileiro, né? Nós vemos como um defeito, é óbvio que é uma brincadeira, né? Mas como tudo acontece de forma tardia aqui no nosso país, né? Nós temos a oportunidade de enxergar o que está acontecendo lá fora, né? A sua menção realmente às lideranças políticas que são contrárias, ela é uma menção importante, mas nós temos outros movimentos acontecendo também importantes no caminho contrário, que ele tem sido inclusive muito mais relevante. Então o Follow the Money fala muito sobre isso, né? Então existe muito investimento. Na McKinsey, inclusive, um dado curioso, né? Ela estima, né, que nós teremos ali anualmente até 2050 2,7 trilhões de dólares injetados na economia com essa movimentação também em diversos setores, né, para esse capital. Então, quer dizer, é o mercado de capitais dizendo para onde vão os investimentos, né? Então, não só para o setor transportador, mas para vários setores. É importante ficarmos atentos para esse movimento também, né? Assim como temos outros movimentos acontecendo no mercado que precisamos estar atentos, como, por exemplo, a inteligência artificial que veio para ficar, né? E que já está promovendo, e eu acho que nós vivemos isso no dia a dia também, mudanças significativas no nosso meio de produzir, né? Então, completando, doutora, ousando completar também um pouco do que você mencionou agora, eu coloco essa palavra aqui e agradeço. Estamos aqui chegando ao final de fato, né, do nosso bate-papo. Agradeço a sua gentileza, doutora, de mais uma vez contribuir aí com o meu desenvolvimento particular, né, nesse sentido, e também de quem hoje nos acompanha, de quem é cliente ou não, Verden, que tem a oportunidade de consumir esse conteúdo também. Teremos outras oportunidades, eu tenho certeza, de conversar um pouquinho mais sobre o tema, sobre outras óticas, né, as evoluções que tivemos também aqui. Esse é o propósito da Verden Academy. E eu agradeço a audiência de todos vocês, agradeço a paciência, estarem conosco aqui também durante esse bate-papo. Espero que tenha sido realmente bem enriquecedor o assunto para todos vocês. Nós temos alguns canais que são divulgados também dentro da plataforma da Verden Academy também, onde vocês podem colocar suas dúvidas, questionamentos, eles serão direcionados para a nossa equipe. Doutora Patrícia Bozon também poderá contribuir aí com o esclarecimento de quaisquer dúvidas que possam surgir. E, enfim, muito obrigado, doutora. Obrigado por essa participação. Agradeço. Foi ótimo. Valeu.